Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Deja Vu. Eu sou a Deb e hoje, no programa de estreia, eu vou trazer para vocês a série Round Six. Ah, Deb, mas Round Six não é dorama. Há controvérsias. Existe uma parte que fala que dorama é só um tipo de gênero das produções asiáticas em geral, que seriam só os romances, né, que são os mais conhecidos ali, os dramas, os romances, mas também tem uma outra parte que fala que não, toda produção asiática é tudo dorama. De qualquer jeito, Round Six é uma série muito boa que eu particularmente gostei demais. Então, eu vou passar agora com vocês alguns números dessa primeira temporada do Round Six, essa série que, apesar de não ser de língua inglesa, fez um enorme sucesso e furou a bolha, digamos assim. Foi lançada em 17/9/2021, atingiu 111 milhões de espectadores, superando Bridgerton como a maior estreia da Netflix. Primeira no ranking de visualizações, com 265,2 milhões de visualizações. É a primeira série coreana a alcançar o topo do ranking diário da Netflix em 90 países, incluindo Estados Unidos e Reino Unido. Venceu 6 Emmy Awards, incluindo o melhor ator e melhor direção, sendo a primeira série não inglesa a ganhar na categoria principal. Ela foi indicada ao Globo de Ouro como melhor série estrangeira e ao SEG Awards, melhor elenco de drama. Além de super premiada, ela fomentou muitas discussões sobre o capitalismo desenfreado, sobre desigualdade social. Ela tem ali uma crítica social sobre dívidas e competição selvagem. A gente está passando por um momento, né, no Brasil em que a gente vê a explosão dessas bets, né, do jogo online que tem prejudicado tantas vidas e tantas famílias. Então, deixa aí nos comentários o que você achou da primeira temporada de Round Six. E aproveita, já deixa o seu like, se inscreve, comenta, compartilha e aciona o sininho para ficar por dentro de quando tiver lançamento aqui de vídeo no canal. Beleza? Bora começar? Basicamente, Round Six é sobre um monte de jogos infantis que os adultos jogam para ganhar dinheiro num jogo meio sinistro. A gente começa a história com o protagonista, Gyun. Gyun já é um homem de mais de 40 anos, desempregado que sobrevive por bicos. A mãe dele o lembra que naquele dia é aniversário da filha dele, a Gayan, e ela dá para ele um pouco de dinheiro para ele levar ela para comer. Ele espera ela sair para trabalhar para ir procurar pelo cartão de débito da mãe e assim tirar mais dinheiro. Ele passa num caixa eletrônico, ele e um amigo dele tiram o dinheiro e vão para uma casa de aposta. Só que aí quando ele sai ali da casa de aposta, ele encontra com um bando de bandidos que vieram cobrar dele uma dívida. E aí, tentando fugir, ele esbarra com uma moça, os agiotas acabam chegando até ele, querem o dinheiro deles de volta. E ele, poxa, eu tinha dinheiro. Então, sabe aquela moça que ele esbarrou? Pois é. Ela é uma batedora de carteira e acabou levando a carteira dele com todo o dinheiro que ele tinha ganho. Depois de apanhar, de ter que assinar o termo de renúncia, ele já tá de novo sem dinheiro nenhum. Vai com a menina até uma tenda, uma barraquinha de comida de rua, vão comer topoki. Ele pede desculpas, né? É muito simples. Ela, não tem problema. Minha mãe e meu padrasto me levaram ontem pra comer carne, tipo, é mais um tapa na cara dele, né? Vai voltar pra casa. E quando chega na estação de metrô, ele perde, logicamente, o metrô que tá saindo. Então ele senta ali, desolado da vida, gente. Nossa, como, né? Ai, ó vida, ó azar, né? Hard haha, nível master ali. Isso
chega um homem de terno, ele senta ali e puxa uma conversa com o Gi-hun. Ele abre uma pasta, tem 2 quadradinhos ali, duas dobraduras, né? Um azul e um vermelho e um monte de dinheiro. Então ele oferece, vamos jogar, tá aqui valendo dinheiro. Se eu ganhar, você me dá 100 mil wons. Se você ganhar, eu te dou 100 mil wons. Dá mais ou menos uns 400 reais na conversão de hoje, tá? Só pra gente ter uma ideia de quanto vale. E na primeira ele o quê? Perde. Só que ele não tem 100 mil ali pra dar. Então o homem de terno fala assim, tudo bem, você pode pagar com o seu corpo. Eu te dou um tapa, tá tudo certo. Cada vez que o Gi-hun perdia, ele levava um tapa na cara. Claro que o Gi-hun perde bastante, mas ele começa a ganhar também. Junto com o dinheiro que ele ganhou lá, o homem de terno dá pra ele um cartão de visitas com 3 figuras, um círculo, um triângulo, um quadrado e um número de telefone atrás. Quando ele chegou em casa, sentaram para comer e a mãe perguntou como que tinha sido. Ele, foi tudo bem, levei a Gayan para comer. E aí a mãe dele solta a bomba. Eles vão se mudar para os Estados Unidos, porque o padrasto dela recebeu uma oferta de trabalho e ela começa a pressionar o Gi-hun. Você vai conseguir ficar sem a menina? Você precisa dar um jeito de ganhar a guarda dela. Lá na Coreia, se o pai comprovar que tem meios de sustentar o filho, ele pode ganhar a guarda do filho. Então, ele tinha que arrumar dinheiro suficiente para provar que podia sustentar a filha dele ali e assim ela não ir para os Estados Unidos. Com isso na cabeça, ele decide que ele vai ligar para aquele número atrás do cartão. A voz no telefone fala para onde ele tem que ir e a senha que ele tem que dizer. Então ele vai no local combinado, chega uma van, a senha era, no português nosso, batatinha frita 1, 2, 3. Isso na tradução. Agora uma curiosidade, né? Porque o que eles falam, na verdade, quer dizer que a rosa de Saron floresceu. Na van ele foi sedado. Quando ele acorda, ele tá lá no meio desse monte de gente, ele com o número 456, e ele encontra lá um senhorzinho com o número 001. Começa a surgir ali uma ligação entre os dois. Gente, eu confesso que desde o começo eu tive uma sensação estranha sobre esse 001. Talvez que ele não fosse um senhorzinho, assim, bonzinho desde o começo. Nisso entra um monte de mascarados, explicam que eles vão jogar certos jogos e que tinham ali um certo princípio de igualdade, então eles tinham que se vestir todo mundo igual e tinha que ter as mesmas condições de jogo. Antes disso, uma pessoa que ele encontra ali também foi a própria batedora de carteira que levou o dinheiro dele embora. Ela tá ali tendo uma discussão com um outro que parece ser bandido, de número 101. A gente já tem, então, 4 personagens principais ali. O 456, que é o Gi-hun, o 001, a 67 no caso, e o 101. A gente fica sabendo depois que o nome da 67 é Kan Se-byuk. E o nome do 101 é Dok-soo. Voltamos então para os mascarados. Eles explicam que eles têm 3 regras. A primeira, o jogador não pode se retirar. A segunda, que se o jogador se recusar a jogar, ele será eliminado. E a terceira, se a maioria dos jogadores quiser optar pelo fim dos jogos e ir embora, isso será decidido, né, democraticamente, ali por votos. E se eles ganharem, eles têm o direito de ir embora e ali encerra o jogo. Então eles vão todo mundo para o primeiro jogo, que é o Batatinha Frita 1, 2, 3. Então quando eles chegam lá no que parece ser um quintal, né, enorme, e lá na frente a gente tem uma boneca ali paradinha, ela vai cantar. Depois que ela terminar de cantar o Batatinha Frita 1, 2, 3 e se virar para eles, se tiver alguém se mexendo, esse jogador vai ser eliminado. O problema é como ele é eliminado, né? É eliminado mesmo.
tipo da face da terra. Total, todo mundo despreocupado, vamos jogar um jogo infantil. Ela começa a cantar, eles andam, quando ela para de cantar, ela vira a cabeça para eles levam um tiro de snipers que estão posicionados no alto desse quintal. Quando eles percebem o que acontece, muita gente entra em pânico. Eles não percebem que eles estão se mexendo depois que a boneca cantou. Então muita gente é eliminada ali. E nesse momento a gente vê quem? O 001. Gente, ele tá super tranquilo, ele não ficou assustado, ele não ficou com medo, ele simplesmente começou a jogar. Já é meio esquisito. 99% da galera ali tá assustada. O próprio Guion tá muito assustado, tanto que ele não consegue se mexer. Nisso, aquele amigo de infância dele passa, eles já tinham conversado um pouco antes, né, do jogo começar. O Sang-woo ali vê o Guion sem se mexer e ele fala: se esconde em alguém maior que você e anda, a gente tem um cronômetro. O Guion levanta correndo e começa a jogar também. Quando tava quase chegando, o Guion tropeça e aí alguém segura ele pela gola. Quem salvou ele nesse momento foi o jogador 199, que a gente vai descobrir mais tarde, ele chama Ali. Quando todo mundo volta pro dormitório, tá todo mundo querendo ir embora. Nisso, os mascarados chegam e algumas pessoas imploram para deixá-los embora, falam que vão pagar suas dívidas, para pelo amor de Deus não matar ninguém. E ele fala: não, vocês estão enganados, a gente não tá aqui para fazer mal para vocês. Aquelas pessoas foram eliminadas porque descumpriram as regras. Que jeito simples, né, de dizer, como se ele só tivesse pego o rapaz ali que não seguiu as regras, abriu a porta e falou: pode ir embora. O mascarado fala que você não pode ir embora. O Sang-woo, o amigo do Guion, ele invoca a terceira regra. Se a maioria decidir ir embora, vocês têm que deixar a gente ir embora, não é? É uma regra de vocês. Ele: sim, então vamos votar. Mas antes de votar, deixa eu mostrar pra vocês quanto é que tá o prêmio. Quem tava ali querendo ir embora, talvez não quisesse mais ir. A gente conhece, então, mais uma jogadora importante ali, a 212. Então, que é a Han Min-woo. Gente, assim, eu vou falar poucas vezes os nomes deles, tá? Eu vou me referir mais aos números, é mais fácil da gente associar e eu também não vou ficar falando o vídeo inteiro o nome deles errados, né? Ninguém merece, né? O que tava com a máscara com o desenho de um quadrado falou que eles não estavam ali pra machucar ninguém, né? São, né? Cara de pau define, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, como assim você não tá ali pra machucar ninguém? A sua função é eliminar os jogadores. Então, eles foram à votação. O primeiro a votar foi o Guion, o 456. E o último a votar foi o 001. E aí, todo mundo voltou pra casa, tá? Então, de volta lá em Seul, o Ali e o Sang-woo foram deixados no mesmo ponto. E aí a gente percebe ali uma aproximação entre os dois. O Ali pede para ele o celular para ele poder ligar para casa. Ele também compra um lamen pro Ali, porque o Ali não tem nada de dinheiro. Então, não tem nada. Inclusive, o Sang-woo dá dinheiro para ele pegar um ônibus. Já o Guion, ele foi direto para uma delegacia denunciar os jogos. Mas, gente, você chega na delegacia e fala assim: olha, fui sequestrado, eles botaram um gás na minha cara que eu dormi, eu não sei pra onde eles me levaram, mas tinha um monte de gente, a gente foi forçado a jogar batatinha frita 1, 2, 3, quem se mexeu levou um tiro e morreu, a gente votou pra vir embora, eles deixaram a gente vir embora e agora eu tô aqui.
porque eles mataram um monte de gente. É lógico que o policial vai olhar pra você e vai falar: oi, vocês foram sequestrados e eles deixaram você vir embora. E deixa eu ver, você foi lá pra jogar uns jogos infantis e ganhar dinheiro. Só que se você perder, você morre. Sei, tá. E aí você não sabe pra onde você foi. Não. E como que eram essas pessoas? Não sei, tava todo mundo usando máscara. Então você não sabe a descrição dos suspeitos, não sabe pra onde vocês foram. Você quer que eu faça o que exatamente? Né? Porque, eu quero que você investigue. A partir da onde? Ele fala do cara no metrô que deu dinheiro pra ele jogando taque. Então, tipo, oi? Né? Você tá viajando, você tá bêbado. Aí o Guion mostra pra ele o cartão que ele recebeu. Nisso chega um detetive, que a gente vai ficar sabendo depois que o nome dele é Junot. Então, ele tá trazendo alguém ali preso, e aí ele meio que pesca ali essa conversa do Guion. E aí ele vê esse cartão. O Guion volta pra casa e quando ele chega lá, ele percebe que a mãe não tá lá. E aí ele descobre que ela tá no hospital. Ela tem diabetes não tratada e o médico avisa ele que vai precisar de cirurgia. Coitada da mãe dele, ficou sem tratamento porque não tinha dinheiro, volta os dois pra casa. Agora o policial Junot, ele tá procurando o irmão dele que tá desaparecido. Ele vai até o dormitório do irmão e ali ele encontra o cartão de visitas com o mesmo logotipo que ele viu lá na delegacia. Então ele volta lá na delegacia, pergunta quem era aquele homem que estava ali contando aquela história absurda. Então ele vai atrás do Guion e quer saber mais sobre o jogo. O Guion fala que não pode ajudar ele. Quando ele chega na casa dele, ele vê na porta ali na fresta o cartão do jogo com a mensagem atrás falando que se ele quisesse voltar pro jogo, que ele esperasse no mesmo local que ele esperou da primeira vez. Então já vimos aí que o Guion vai voltar. Agora a gente vê também o Sang-woo. Ele já tinha confessado pro Guion antes, lá atrás, que ele pegou o dinheiro dos clientes para investir em mercado futuro e perdeu todo o dinheiro. Ele tinha uma dívida muito grande, ele estava muito desesperado. A campainha do quarto toca e alguém deixa ali por debaixo da porta o cartão dos jogos. Ele que tinha votado justamente para permanecer no jogo, ele provavelmente vai voltar. Então a gente vai voltar agora lá para Kang Se-byo. Ela tem um irmão que tá ali numa espécie de internato. Ela é da Coreia do Norte. Então ela e o irmão conseguiram fugir para o sul, mas os pais não conseguiram. Vemos ali que ela muito provavelmente vai voltar para os jogos, ela precisa de dinheiro. Já o Ali, ele vai confrontar o patrão dele para receber o salário atrasado. E o patrão não quer saber, ele fala, não vou te pagar porque eu não tenho dinheiro. E nisso tem um envelope com um maço de dinheiro dentro e ele tem a cara de pau de falar que não tem dinheiro. Os dois têm uma discussão, o patrão vai pra cima dele e dá vários tapas nele. Eles têm ali um confronto físico. Aí o Ali pega aquele monte de dinheiro e sai correndo. A gente vai então agora ver lá o Doksu. Ele encontra um comparsa dele e ele fala, olha, lá nesse lugar tem um monte de dinheiro. A gente vai lá e vai roubar eles. Então, quando ele voltou lá para encerrar os jogos, ele já estava pensando nisso. O comparsa dele ri da cara dele e fala, não, você não vai voltar para lá. Já era aqueles caras lá das Filipinas, sabe? Que você tava devendo um monte de dinheiro ali naquele cassino. Então, eles estão aqui para cobrar a dívida. Nisso ele sai correndo e pula onde? No rio. E aí a gente vê todos esperando no mesmo ponto onde eles esperaram antes. Chega a van e eles entram para voltarem aos jogos. Eles soltam ali o gás, né? E todo mundo dorme, com exceção de quem?
claro da 67. Ela deu um jeito ali de segurar a respiração. Por quê? Porque ela já tá com alguns planos ali na cabeça. O Guion, ele recusou ajuda pro detetive. E foi atrás do Guion e começou a seguir a van. O Junho deixa o carro ali no estacionamento e vai a pé ver o que está acontecendo com essas vans que estão entrando dentro da balsa. O Junho consegue eliminar o guarda, joga ele para fora da balsa, mas não sem antes pegar toda a roupa do guarda e colocar a identificação dele, né, do Junho como policial, no guarda. Gente, a partir desse ponto, então, eu vou separar as narrativas, porque a gente tem dois arcos de história. Tem a história do Junho, que tá atrás do irmão dele. Outro arco da história, que é o principal, são os jogos acontecendo juntamente com o Guion. Então, para não ficar uma coisa muito picada e pra gente ter um pouco mais de fluidez, eu vou separar esses dois arcos.